Muito bem. O legado de Walter Ray, obviamente, é de altíssima importância, que ele deixou para nós. E agora a gente vai apresentar alguns dos exemplos de seus achados e outros que a gente também localizou e juntou ali. A princípio, a gente vai falar sobre o livro Sketches from the Life of Paul, agora, e depois a gente vai achar... Esse não foi encontrado por Walter Ray, mas a gente vai falar antes, e depois, na sequência, a gente vai falar sobre os achados de Walter Ray, que foi O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, principalmente, e alguns outros. Vamos lá, gente. Vamos lá, então, pessoal. Sketches from the Life of Paul. Vou falar desse livro aqui. Bom, Ellen White lançou esse livro em 1883, como a gente disse anteriormente. Porém, 28 anos antes de Ellen White lançar o livro dela, uma dupla chamada Conybeare and Howson escreveram e publicaram um livro chamado Life and Epistles of the Apostle Paul. Muito bem, esse era aquele livro que o Walter Ray havia sido avisado, né, por aquela família, a família Crass, que, enfim, haviam tantas similaridades com o livro de Ellen White que o livro foi obrigado a ser tirado de circulação pela Igreja Adventista para que não sofresse um processo. Apesar de que sim, na época não existia a lei do plágio, etc., era um negócio que ia ficar muito patente, muito claro, ao ponto de eles recuarem e tirar o livro de circulação. Em 1907, um médico chamado Charles Stewart, que era um médico do hospital de Battle Creek, que foi aquele cara que mandou uma carta para Ellen White, perguntando, acho que a gente falou sobre isso no volume 1, rapidamente, perguntando sobre... Peraí, Ellen White, é o seguinte, eu vi aqui que tem um livro muito parecido com o seu. Ele foi o cara que descobriu, tá? Ele que foi o cara que descobriu esse problema aqui com relação a esse livro do Conybeare and Howson. Que história é essa? Eu li o livro do Conybeare e é igualzinho ao seu. O que está acontecendo? Ellen White, na época, quando ele indagou, porque o que aconteceu? Nessa época, em 1907, os médicos de Battle Creek já não acreditavam mais em Ellen White. Tá? Eles já tinham pego muitas inconsistências no ministério dela. E esse cara, tipo assim, isso foi a gota d'água. Ele chegou e falou assim, seguinte, o que está acontecendo? A gente quer uma resposta. A gente viu aqui que você plagiou esse livro do Conybeare and Howson, o livro Sketches from the Life of Paul, e a gente quer respostas. Ellen White, antes disso, quando eles tinham perguntado para ela sobre que eles tinham algumas dúvidas, eles não tinham falado o que era ainda. Falou, a gente tem algumas dúvidas com relação ao seu ministério. Ela pegou e respondeu assim, é mesmo, vocês têm? Então o senhor me mandou dizer que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que ele irá me ajudar a responder todas essas questões que vocês têm, todas as suas dúvidas. Pode mandar. Aí esse Dr. Charles mandou essa pergunta. Tá, e esse livro aqui que você copiou? Que você plagiou da Conybeare and Howson? Mandou para ela os plágios, mandou tudo. Aí ela pegou e falou assim, na verdade, o senhor me deu uma outra visão aqui, dizendo que eu não devo, que esse tipo de pergunta eu não devo nem ventilar, porque é um negócio tão absurdo, que fere tanto a minha dignidade, que Deus me falou, você não merece, esse cara não merece nenhuma resposta, deixa ele no seu silêncio que é melhor. E mandou essa resposta pro cara, fugiu da raia. Muito bem. O cara ficou indignado, esse Dr. Charles Stewart, e ele publicou um livro de 89 páginas, colocando lado a lado os plágios de Ellen White do livro de Conybeare and Howson. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Bom, a Igreja Adventista sabe de todos esses problemas há muito tempo e nunca se manifestaram a respeito de uma maneira oficial, assim, falou, tem assim uma outra pessoa que diz, realmente, tal, mas não havia lei do plágio. Isso não é suficiente, a igreja precisa se manifestar publicamente de uma maneira mais contundente para explicar esses problemas aí para os seus membros.
Não sei se vão fazer, se não vão fazer. A gente vai mostrar, a gente vai expor os membros que tirem as suas próprias conclusões depois disso daqui. Vamos lá então. Sketches from the Life of Paul, de Ellen White, contra, versus Life and Epistles of the Apostle Paul, de Conybeare e Halsen. Vamos lá, o tema: Os juízes em assentos escavados na rocha. O original, escrito em 1855, de Conybeare, dizia o seguinte: Os juízes sentavam-se ao ar livre, em assentos escavados na rocha, numa plataforma que era subida por um lance de degraus de pedra, imediatamente a partir da ágora. Ellen White, em 1883, escreveu o seguinte no Sketches from the Life of Paul: Os juízes sentavam-se ao ar livre, em assentos escavados na rocha, numa plataforma que era subida por um lance de degraus de pedra, vindos do vale abaixo. Ela só mudou o finalzinho, vindos do vale abaixo. De novo, aqui a gente vai pegar somente 3 exemplos, senão vai ficar muito extenso. Se você saber mais, você vai ter que ler o livro. A adoração a Deus Diana e a prática da magia. Essa é a história do apóstolo Paulo, né? Então era tudo que envolvia ali a história dele. O livro de Conybeare. Esta cidade era conhecida em todo o mundo pela adoração de Diana e pela prática da magia. Ellen White, a cidade era famosa pela adoração da deusa Diana e pela prática da magia. O grito de fúria do povo de Éfeso. Conybeare e Halsen. Tal discurso não poderia passar despercebido, pois foi como se fogo fosse lançado sobre materiais inflamáveis. O sentimento de fúria da multidão de artesãos reunidos irrompeu imediatamente num grito de honra à protetora divina da sua cidade e de seus ofícios. Grande é a Diana dos Efésios. Ellen White? Esse discurso foi como se fogo fosse lançado sobre palha. Os sentimentos de fúria do povo foram despertados e explodiram no grito: Grande é a Diana dos Efésios. Vamos lá. O linchamento de Paulo pelo povo de Éfeso. Conybeare e Halsen. Foi apenas a reverência deles pelo lugar santo que eu vou trazer 5 exemplos aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho. Foi apenas a reverência deles pelo lugar santo que o preservou de ser despedaçado no local. Eles o apressaram para fora do recinto sagrado e o atacaram com golpes violentos. Ellen White, 30 anos depois, somente a reverência deles pelo templo salvou o apóstolo de ser despedaçado no local. Com golpes violentos e gritos de triunfo vingativo, arrastaram-no para fora do recinto sagrado. Vamos lá, Onésimo e Filemon, o tema. Conybeare. Mas todos os discípulos que agora ministram a Paulo em Roma, ninguém tem para nós maior interesse do que o escravo asiático fugitivo Onésimo. Ele pertencia a um cristão chamado Filemon, membro da igreja de Colossos, mas ele roubou seu mestre e finalmente encontrou o caminho para Roma. Ellen White. Entre os discípulos que ministraram a Paulo em Roma estava um certo Onésimo, fugitivo da cidade de Colossos. Ele pertencia a um cristão chamado Filemon, membro da igreja de Colossos, mas ele roubou seu mestre e fugiu para Roma. Muito bem. Você pode falar assim, né? Cleison, mas é a mesma história, está na Bíblia, é claro que vai ser parecido. Isso é verdade. O problema é que como que você acaba detectando plágios, tá? Isso é uma técnica para detectar plágios. Você não vê somente o conteúdo do que foi escrito, mas você vê também a forma literária e as expressões usadas pelos autores. Se você tem o conteúdo, a forma literária e as expressões iguais, é plágio. Você está entendendo? Então não é somente o conteúdo, não, gente. É a estrutura das frases, enfim. Isso é uma pessoa que é especialista nisso, expert nisso, em detectar plágios, ele vai buscar todos esses detalhes. E nesse caso ficou mais do que comprovado que Ellen White ela copiava não somente o conteúdo, mas a forma literária e também a estrutura e as expressões, etc. Então isso não veio da Bíblia, mas sim dos autores lá, Conybeare e Halsen, que foi copiado por Ellen White. Todo o esquema de plágio, na verdade, de Ellen White, ele não era tão simples. Ela pegava... Por isso que tem coisas que é um pouco mais difícil de provar, porque ela pegava o conteúdo, sim, as expressões, a forma, etc., mas ela tentava maquiar, entendeu? Então, passava para as assistentes dela mexiam um pouco ali, dava
uma requebrada. Aí passava para outra assistente, dava mais uma editadazinha, blá, blá, e voltava para ela, aí ela finalizava maquiando um pouquinho mais, assim.